Anatomia e Fisiologia Humana, Órgãos dos Sentidos, aula 7. Órgãos dos sentidos. Órgãos dos sentidos. O ser humano possui 5 órgãos dos sentidos e está em contato com o meio ambiente através do tato, olfação, gustação, visão e audição. Esta imagem mostra que os sentidos são capturados na superfície do corpo e depois são enviadas para o cérebro, que traduz as sensações. Função dos órgãos dos sentidos: levam informações do meio ambiente para o sistema nervoso e dessa forma contribuem para a manutenção do perfeito funcionamento do organismo. A imagem mostra os sentidos conectados com o cérebro, levando informações do meio ambiente para que o cérebro possa traduzir estas informações. Elementos nervosos. Receptor externo. Recebe a impressão sensitiva na periferia do organismo. Transmissor. Transporta essas impressões através de fibras nervosas. Receptor interno. Recebe do transmissor as impressões colhidas e as transforma em sensações. A imagem mostra as áreas do cérebro responsáveis pelas interpretações dos impulsos nervosos. Visão, estruturas externas e internas. Visão, estruturas externas, cavidade orbitária, músculos extrínsecos do olho, pálpebras, membrana conjuntival e aparelho lacrimal. Cavidade orbitária, acomoda o bulbo ocular. Músculos extrínsecos do olho, provém o movimento de rotação e o suporte. Pálpebras, protege o olho da poeira, da luz intensa e de qualquer impacto. Membrana conjuntival, funciona como uma cobertura protetora. Aparelho lacrimal, irriga a superfície do olho. Visão, estruturas internas, esclera, íris, pupila, córnea, cristalino, retina, coroide, humor aquoso, nervo óptico. Esclera, parte branca do olho, forma o suporte ocular. Íris, localizada na parte anterior do cristalino e na parte posterior da córnea. A íris em si ela não tem função, mas ela tem um orifício no centro conhecido como pupila. Pupila regula a quantidade de luz que é admitida no interior do bulbo ou globo ocular. Córnea conduz os raios luminosos para a pupila. Cristalino participa do mecanismo de acomodação visual. Retina transforma ondas luminosas em impulsos nervosos. Coroide, altamente vascularizado e densamente pigmentada. Humor aquoso enche a cavidade anterior do olho. Nervo óptico conduz as informações visuais para o cérebro. Alterações visuais que ocorrem devido à deficiência do cristalino em acomodar os raios luminosos corretamente sobre a retina. Miopia, hipermetropia, astigmatismo, catarata, sendo a catarata a opacidade do cristalino. Na miopia, por deficiência do cristalino, os raios luminosos são focalizados antes da retina. Na hipermetropia, por deficiência do cristalino, os raios luminosos são focalizados atrás da retina. Astigmatismo, por deficiência do cristalino, os raios luminosos se focalizam uns na frente dos outros. A imagem é sempre muito borrada. Catarata é a opacidade do cristalino, que deixa de ser transparente devido provavelmente ao envelhecimento. Audição e equilíbrio, estruturas da orelha externa, estruturas da orelha média, estruturas da orelha interna. A imagem mostra as respectivas orelhas, externa, média e interna, e os seus componentes. Audição e equilíbrio, estruturas da orelha externa, pavilhão da orelha, ou pavilhão auditivo, ou pavilhão auricular, e meato acústico. No desenho vemos pavilhão auricular e o meato acústico, que é o canal que leva os sons para dentro da orelha média. Audição e equilíbrio, estruturas da orelha média, membrana do tímpano ou membrana timpânica,
ossinhos, martelo, bigorna, estribo e tuba auditiva. No desenho observamos a orelha média, membrana do tímpano, os 3 ossinhos que acompanham, martelo, bigorna, estribo, e um canal que desce da orelha média em direção à garganta, em direção à nasofaringe. Essa tuba é chamada de tuba auditiva e pertence à orelha média. Audição e equilíbrio, estruturas da orelha interna, labirinto ósseo, labirinto membranoso. Labirinto ósseo formado pela cóclea, vestíbulo, canais semicirculares. Labirinto membranoso, formado pelo ducto coclear, que fica dentro da cóclea, pelo sáculo e utrículo, que fica dentro do vestíbulo, e pelos ductos semicirculares, que ficam dentro dos canais semicirculares. A imagem mostra os 2 labirintos. Externamente, o labirinto ósseo, cóclea, vestíbulo, canais semicirculares. Internamente, dentro da cóclea, está o ducto coclear. Dentro do vestíbulo, sáculo e utrículo. E dentro dos canais semicirculares ficam os ductos semicirculares. Labirinto ósseo, cóclea, vestíbulo, canais semicirculares. Labirinto membranoso, ducto coclear, dentro da cóclea, sáculo e utrículo, dentro do vestíbulo, ductos semicirculares, dentro dos canais semicirculares. Líquidos que circulam nos labirintos. Dentro do labirinto ósseo, o líquido chama perilinfa. Dentro do labirinto membranoso, o líquido chama endolinfa. A imagem mostra os 2 líquidos, a perilinfa e a endolinfa, que uma vez balançados pelo som que entra pelas diferentes partes da orelha, impressiona as terminações nervosas. Nervos da audição e do equilíbrio. O nervo coclear é responsável pela audição e vai para o cérebro. O nervo vestibular é responsável pelo equilíbrio e vai para o cerebelo. A imagem mostra os 2 nervos, portanto, o nervo vestibular sai do vestíbulo, vai para o cerebelo e a sensação é o equilíbrio. O nervo coclear sai da cóclea, vai para o cérebro e a sensação é a audição. Gustação. As papilas gustativas estão espalhadas por toda a superfície da língua, sendo elas papilas fungiformes, pequenas e espalhadas por toda a língua. Papilas valadas, maiores e localizadas na parte dorsal da língua, formam uma linha em V. A imagem mostra uma papila gustativa, ela tem um desenho que lembra o formato de uma cebola, o poro gustativo se abre na superfície da língua e o sabor é absorvido para o interior da língua, onde no fundo estão as terminações nervosas. A imagem mostra o poro gustativo e as terminações nervosas que ficam na base da língua. A imagem mostra as papilas gustativas aumentadas inúmeras vezes no microscópio eletrônico, a visualização delas na superfície da língua. Várias representações da língua mostrando áreas específicas onde sabores são sentidos de formas diferentes. As áreas gustativas e olfativas são coincidentes nas áreas corticais associativas. Nervos da gustação, nervos facial e glossofaríngeo. Uma imagem dos nervos da língua. Olfação. As terminações nervosas do nervo olfatório estão localizadas no epitélio olfatório, ou seja, dentro da cavidade nasal. A imagem mostra que basta que uma substância seja volátil, ou seja, tenha a capacidade de se espalhar pelo ar, que essa substância vai impressionar as terminações nervosas do nervo olfatório. As terminações nervosas do nervo olfatório estão localizadas no teto da cavidade nasal. Quando o cheiro penetra pela narina, impressiona as células olfatórias, que ficam excitadas e através do nervo olfatório essas informações são levadas ao cérebro. Exercício de fixação, um total de 10 perguntas referentes aos temas que a gente acabou de estudar. Exercício de fixação.
Mais perguntas do exercício de fixação? Concluindo as perguntas do exercício de fixação.